Muitas vezes nós somos mestres em cuidar do corpo, mas péssimos em escutar a alma. Se o seu corpo sente dor, você toma um remédio. Se o seu corpo tem febre, você vai ao médico. O corpo tem mecanismos óbvios para dizer que algo está errado. Mas e a alma? A alma não tem voz física. A alma não tem febre. A alma não sangra visivelmente. Então, como ela avisa que está ferida? Como ela grita por socorro? Ela grita através das suas emoções descontroladas. Talvez você esteja vivendo um momento onde, externamente, tudo parece estar no lugar. Você trabalha, cuida da casa, vai à igreja, sorri nas fotos. Mas por dentro existe um ruído constante, uma sirene que não desliga. Você acorda já sentindo um peso inexplicável. Você reage com uma irritação desproporcional a coisas pequenas. Ou pior, você não sente mais nada. Vive num piloto automático, dormente, apenas cumprindo tabela, sem alegria, sem brilho, sem vida. Nós aprendemos a ignorar esses sinais. Chamamos de estresse, chamamos de cansaço da semana, chamamos de hormônios. Mas deixe-me te dizer a verdade espiritual hoje. Isso não é apenas estresse, isso é a sua alma gritando. Ela está batendo na porta da sua consciência dizendo: "Ei, olhe para mim, eu estou morrendo de fome aqui dentro, eu preciso de cuidado." Ignorar o grito da alma é perigoso. Uma alma negligenciada adoece o corpo, destrói relacionamentos e, aos poucos, esfria a fé. Deus não te criou para viver arrastando correntes invisíveis. Ele te criou para ter uma alma próspera. Como diz 3 João 1:2, "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma." Se a sua alma não vai bem, nada vai bem. Neste vídeo, nós vamos identificar os 3 sinais claros de que o seu interior está em colapso, não para te acusar, mas para te diagnosticar e te curar. Se você se identificar com qualquer um desses sinais, fique até o final. Deus tem um remédio específico para o grito do seu coração hoje. Respire fundo. Desligue as distrações. Vamos escutar o que a sua alma está tentando te dizer agora. Vamos direto ao primeiro sinal de que a sua alma está no limite. E ele não é a tristeza, como muitos pensam. O primeiro sinal é a irritação desproporcional. O que isso significa? Significa que a sua reação emocional é muito maior do que o problema que aconteceu. Imagine a seguinte cena. Você deixa cair uma caneta no chão. É algo pequeno, insignificante. Mas quando isso acontece, uma fúria sobe pelo seu peito e você tem vontade de gritar, chutar a mesa ou chorar de raiva. Ou então, alguém te faz uma pergunta simples: "Onde está a chave?" E você responde com 4 pedras na mão: "Eu não sei. Eu tenho que saber de tudo nessa casa." Depois que a explosão passa, vem a culpa. Você olha para trás e pensa: "Meu Deus, por que eu reagi assim? Não foi para tanto." E você tem razão. O problema não foi a caneta, nem a pergunta, nem o trânsito. O problema é que o seu copo emocional já estava cheio até a borda antes mesmo do dia começar. A caneta foi apenas a gota que fez tudo transbordar. Quando a alma está gritando por socorro, ela perde a capacidade de amortecer os impactos da vida. Uma alma saudável é como uma esponja macia. Ela absorve o impacto, se adapta e volta ao normal. Uma alma ferida e exausta é como um vidro trincado. Qualquer toque, por mais leve que seja, faz ela estilhaçar. Muitas pessoas confundem isso com gênio forte ou personalidade difícil. Elas dizem: "Eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa." Mas a verdade espiritual é outra. Essa agressividade não é força, é fragilidade. É um mecanismo de defesa. Você late e morde as pessoas ao seu redor para mantê-las afastadas, porque no fundo você está tão sensível e machucado que sente que não aguenta mais nenhuma demanda, nenhuma cobrança, nenhum toque. A Bíblia chama a paciência de fruto do Espírito.
Quando a paciência desaparece e dá lugar a uma irritação constante, é o sinal mais claro de que você está desconectado da fonte e tentando viver na força do seu próprio braço. Você está operando na reserva. E quem opera na reserva tem medo de parar, então ataca tudo o que se move. Se você tem ferido as pessoas que mais ama, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, por coisas pequenas, pare de culpar o comportamento deles. O problema não é o que eles fazem. O problema é como você está por dentro. A sua intolerância externa é apenas o reflexo do seu caos interno. A sua alma está gritando: pare, eu não aguento mais pressão. E sabe o que é mais triste? Muitas vezes, a pessoa irritada é a que mais precisa de um abraço. Mas a irritação dela cria um muro de espinhos que impede qualquer um de chegar perto. Se você se vê nesse espelho hoje, não se condene. Apenas reconheça: o seu pavio não está curto porque você é mau. Ele está curto porque você está cheio. Se o primeiro sinal do grito da alma é uma explosão de raiva, o segundo sinal é exatamente o oposto. É o silêncio da alegria. É quando você entra no que eu chamo de modo piloto automático. Você acorda, escova os dentes, prepara o café, leva as crianças para a escola, vai para o trabalho, cumpre suas tarefas, volta, faz o jantar, assiste TV e dorme. Você fez tudo o que deveria fazer. Você foi responsável. Você foi produtivo. Você foi bom. Mas se formos honestos, você não viveu o dia de hoje. Você apenas sobreviveu a ele. Não houve brilho nos olhos. Não houve uma risada espontânea que fez a barriga doer. Não houve aquele momento de gratidão simples ao olhar para o céu. Houve apenas uma execução mecânica de obrigações. Esse estado de dormência emocional é um dos gritos mais desesperados da alma. Ela está dizendo: eu ainda estou batendo aqui dentro, mas eu não sinto mais nada. Muitas pessoas confundem isso com maturidade ou seriedade. Elas pensam: a vida de adulto é chata mesmo, é só pagar boleto. Isso é uma mentira do inferno. Deus não te salvou, não te redimiu e não colocou o Espírito Santo dentro de você para que você vivesse uma vida cinza, monótona e sem sabor. Jesus disse em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância não é só sobre dinheiro, é sobre vitalidade, é sobre cor, é sobre entusiasmo. É aqui que precisamos trazer um ensinamento vital de Joyce Meyer. Joyce, com toda a sua sabedoria de quem atravessou o deserto emocional, nos alerta constantemente sobre o perigo de perder a alegria. Ela costuma citar Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força. Preste atenção na lógica espiritual que Joyce Meyer destrava aqui. O inimigo não quer roubar o seu carro, ou a sua casa, ou o seu dinheiro. Essas coisas são secundárias. O alvo principal do inimigo é a sua alegria. Por quê? Porque se a alegria é a sua força, então, sem alegria, você fica fraco. E um cristão fraco é um alvo fácil. Joyce ensina que o diabo sabe que ele não pode roubar a sua salvação, então ele tenta roubar o seu desfrute da salvação. Ele tenta fazer você viver tão sobrecarregado, tão preocupado com o amanhã, tão focado no que está errado, que você se torna incapaz de desfrutar o presente. Você tem filhos saudáveis, mas não consegue curtir eles porque está preocupado com a faculdade deles daqui a 10 anos. Você tem um teto sobre a cabeça, mas não consegue agradecer porque está focado na parede que precisa pintar. A alegria escapa pelos dedos. Quando a sua alma está gritando por socorro, a primeira coisa que morre é a capacidade de celebrar. Você vai ao culto, levanta as mãos, canta os louvores, mas por dentro é como se houvesse um vidro blindado. As palavras saem da sua boca, mas não vibram no seu coração. Você vê as outras pessoas chorando, sentindo Deus, e você se pergunta: o que há de errado comigo? Por que eu me sinto tão seco?
Isso não significa que Deus te abandonou. Significa que a sua alma está tão ferida, tão cansada, que ela entrou em modo de economia de bateria. Ela desligou as emoções para tentar preservar o pouco de energia que resta. É uma anestesia espiritual. Mas viver anestesiado não é viver. Joyce Meyer dizia em uma de suas conferências: não entregue o seu dia ao diabo antes mesmo de ele começar. Quando você acorda e já suspira de desânimo pensando, lá vem mais um dia de luta, você já perdeu a batalha da alegria. A falta de alegria não é apenas uma questão de personalidade, é um problema espiritual grave. É o sinal de que você desconectou da videira. O ramo que está longe do tronco seca, e o primeiro sinal de que a planta está secando é que ela perde a cor. Se você olha para as fotos de 5 anos atrás e vê um brilho no seu olhar que não existe mais hoje, se você percebe que a sua risada ficou rara, se você sente que está apenas cumprindo tabela com Deus, com a família e com a vida, este é o sinal vermelho. A sua alma está gritando: me devolva a vida, eu não fui criada para ser um robô. Não aceite a tristeza crônica como seu novo normal. A alegria é um fruto do Espírito. Se ela não está na árvore da sua vida, é porque a árvore está doente e Deus quer curar a raiz hoje. Chegamos ao terceiro e talvez o mais torturante sinal de que a sua alma está gritando por socorro. Se o primeiro sinal foi uma explosão para fora, raiva, e o segundo foi um colapso para dentro, tristeza, este terceiro é uma guerra civil mental. Estou falando da mente barulhenta. Você sabe exatamente do que estou falando. É aquela sensação de que o seu cérebro tem 50 abas de navegador abertas ao mesmo tempo, e uma delas está tocando uma música alta que você não consegue encontrar para desligar. Você não pensa apenas o necessário, você pensa compulsivamente. É um vício em processar informação, em prever cenários, em ensaiar conversas e em reviver passados. O sinal de alerta aqui é a incapacidade de estar presente. O seu corpo está na mesa de jantar com a sua família, mas a sua mente está na reunião de amanhã. O seu corpo está no culto de domingo, mas a sua mente está recalculando as dívidas do mês. O seu corpo está brincando com seu filho, mas a sua mente está preocupada com uma notícia que você leu na internet. Você se tornou um fantasma na sua própria vida. Você está em todo lugar, menos no agora. E o momento mais cruel desse sintoma acontece à noite. O corpo está exausto, os olhos pesam. Você apaga a luz. O silêncio toma conta da casa, mas no momento em que a cabeça toca o travesseiro, a sua mente desperta como se tivesse tomado 3 doses de café expresso. Começa o tribunal noturno. Será que eu falei besteira naquela reunião? E se o exame médico der alterado? E se o dinheiro não cair? Por que fulano me olhou daquele jeito? A sua alma está gritando através desse barulho. Ela está dizendo: eu estou com medo, eu não me sinto segura. A mente acelerada é, na verdade, uma tentativa desesperada de controle. No fundo, você acredita numa mentira sutil. Se eu pensar em tudo, se eu me preocupar com tudo, eu estarei protegido. Você acha que a preocupação é um escudo, mas a preocupação não é escudo, ela é um peso. Jesus foi cirúrgico ao dizer: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Mateus 6:27. A resposta é: ninguém. O pensamento acelerado não resolve o problema de amanhã, ele apenas drena a força de hoje. A mente barulhenta é um sintoma claro de que a sua alma perdeu a confiança. Quando confiamos que Deus está no controle, a mente descansa. Quando achamos que nós temos que segurar o universo, a mente entra em colapso. Você está tentando fazer o trabalho de Deus. Você está tentando ser onisciente, saber de tudo, e onipresente, estar em tudo. E o seu hardware humano não foi feito para rodar esse software divino. O resultado é o superaquecimento. A Bíblia diz em Isaías 26:3:
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Note a conexão. Paz mental vem de uma mente focada em Deus. Caos mental vem de uma mente focada nos problemas. Se a sua mente não para, é porque o seu foco saiu do Criador e foi para a criatura, as circunstâncias. Esse barulho interno é ensurdecedor. Ele te impede de ouvir a voz de Deus. Deus fala na brisa suave, no sussurro. Mas como você vai ouvir o sussurro de Deus se há uma tempestade de gritos dentro da sua cabeça? A sua alma está gritando por socorro porque ela está desconectada da fonte de paz. Ela está tentando sobreviver sozinha no meio da selva dos seus pensamentos. Se você sente que a sua cabeça é o seu pior inimigo, se você daria tudo por 5 minutos de silêncio real, se você acorda mais cansado do que foi dormir por causa dos sonhos agitados, este é o sinal final. O diagnóstico está completo. Sinal 1, você explode, irritação. Sinal 2, você apaga, perda da alegria. Sinal 3, você queima, mente barulhenta. Se você se identificou com 1, 2 ou com os 3 sinais, não entre em pânico. O diagnóstico serve para indicar a cura. A boa notícia é que existe um caminho de volta. Existe um botão de reset para a sua alma. E não é um remédio, não é uma técnica de respiração, não é uma viagem, é uma troca espiritual que vamos aprender a fazer agora. Agora que identificamos os sinais, a irritação, a perda da alegria e a mente barulhenta, você se encontra diante de uma encruzilhada espiritual. Você tem 2 opções claras. A primeira é ignorar tudo o que falamos, desligar este vídeo e voltar para a sua rotina de fingimento, esperando que, magicamente, a sua alma pare de gritar sozinha. Spoiler, ela não vai parar. Ela vai gritar mais alto até o corpo quebrar. A segunda opção é a única que realmente funciona, a rendição. Mas entenda bem, render-se não significa desistir da vida. Não significa ser irresponsável. No reino de Deus, render-se significa parar de lutar sozinho. A cura para a sua alma começa com uma frase que o nosso orgulho detesta dizer. A frase é: eu não consigo mais. O mundo te ensinou que dizer isso é fracasso. O mundo te ensinou a engolir o choro e dizer: eu dou conta. Mas Jesus ensina o oposto. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Preste atenção na qualificação para receber o alívio. Jesus não disse, vinde a mim os fortes. Ele não disse, vinde a mim os que têm a vida resolvida. Ele não disse, vinde a mim os que nunca erram. Ele chamou os cansados. Ou seja, o seu cansaço não é o que te afasta de Deus. O seu cansaço é o seu ticket de entrada na presença dele. É a sua credencial. O problema é que passamos a vida tentando limpar a casa antes de convidar Deus para entrar. Queremos nos apresentar diante dele já curados, já calmos, já santos. Mas Deus não quer a sua performance. Ele quer a sua verdade. A primeira atitude de cura é a honestidade brutal. É entrar no seu quarto, fechar a porta e, em vez de fazer aquela oração bonita e religiosa, fazer a oração real. Deus, eu estou irritado, eu estou triste, eu estou com medo. Eu não tenho forças para ser uma boa mãe hoje. Eu não tenho sabedoria para resolver essa dívida. Eu estou no meu limite. Sabe o que acontece no mundo espiritual quando você faz isso? O peso sai. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tentar carregar tudo sozinho é uma forma de soberba. É dizer, eu não preciso de ajuda, eu sou o meu próprio Deus. E quando você age assim, Deus resiste a você. Ele permite que você sinta o peso da sua própria escolha. Mas no segundo em que você se humilha e admite a sua incapacidade, a graça é liberada como um rio. Você está doente na alma porque tentou ser o salvador da sua própria vida, da sua família e dos seus problemas.
mas o cargo de Salvador já está ocupado. E não é por você. Você precisa se demitir dessa função hoje. A cura da irritação, sinal 1, vem quando você admite que não controla as pessoas. A cura da tristeza, sinal 2, vem quando você admite que a sua alegria não vem das circunstâncias, mas da presença. A cura da mente barulhenta, sinal 3, vem quando você admite que se preocupar não muda o futuro. Parece simples, mas é a coisa mais difícil que você vai fazer. O nosso ego luta contra isso. O ego quer mérito. O ego quer dizer: olha como eu sou guerreiro, olha como eu aguento tudo. Mas a alma não quer mérito. A alma quer descanso. Hoje, a atitude que vai começar a desligar a sirene de emergência dentro de você é a renúncia do controle. Imagine que você está segurando uma mala pesada, cheia de pedras, sobre um abismo. Seus braços estão tremendo. Deus está ao seu lado dizendo: solta, eu pego. E você está com medo de soltar. A cura acontece no momento em que você confia o suficiente para abrir as mãos. Não tente consertar a sua irritação na força do braço. Não tente fabricar alegria. Apenas vá para a fonte. Diga para Deus: Senhor, aqui estão os cacos do meu vaso quebrado. Eu não tenho cola, eu não sei consertar. Eu entrego os cacos a Ti. Essa é a primeira atitude. Sem ela, nenhuma técnica funciona. Com ela, o milagre começa. Agora que você teve a coragem de dizer "eu não consigo" e soltou o controle, algo maravilhoso está prestes a acontecer. Nós chamamos isso de a grande troca. Existe uma promessa em Isaías 61, 3, que é o fundamento de toda a cura emocional. O texto diz que Deus vem para nos dar uma coroa de beleza em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Joyce Meyer construiu todo o seu ministério sobre essa verdade. Ela, que sofreu abusos terríveis na infância e viveu anos com a alma gritando de dor, ensina algo poderoso sobre essa passagem. Joyce diz: você não pode apenas pedir para Deus tirar a dor. Você precisa estar disposto a entregar as cinzas para Ele. Deus não força a troca. Ele diz: se você me der o que restou de você, as cinzas, eu te darei o que eu tenho de melhor, a beleza. Pense nisso. O que são cinzas? Cinzas são o que sobra quando algo queimou completamente. É sujeira, é resto, é o fim. Não serve para nada. E o que é a coroa de beleza, ou glória, em algumas versões? É honra, é restauração, é vida nova, é uma troca injusta, a favor de nós. Nós damos o lixo emocional, nossa irritação, nosso medo, nosso cansaço, e Deus nos dá o tesouro dele, sua paz, sua paciência, sua força. Mas Joyce Meyer alerta para um detalhe crucial. Muitas pessoas querem a beleza, mas não querem largar as cinzas. Elas se apegaram à dor. A identidade delas virou a pessoa sofredora. Elas têm medo de quem serão sem a ansiedade, porque a ansiedade virou uma companheira. Para que a sua alma pare de gritar, você precisa confiar em Deus o suficiente para deixar Ele levar as cinzas embora. A cura para a irritação, sinal 1, é receber a mansidão de Jesus. A cura para a tristeza, sinal 2, é receber o óleo da alegria. A cura para a minha mente barulhenta, sinal 3, é receber a paz que excede todo o entendimento. Essa troca não acontece pelo seu esforço mental. Ela me acontece pela presença do Espírito Santo. Quando você para de tentar se consertar e começa a adorar a Deus no meio da bagunça, a troca acontece. Você diz: Senhor, eu te dou a minha preocupação com as contas. E Ele diz: tome a minha provisão. Você diz: Senhor, eu te dou a minha raiva. E Ele diz: tome o meu amor. A sua alma estava gritando porque ela estava vazia de Deus e cheia de você. Agora nós vamos inverter isso. Agora que você fez a troca e entregou as cinzas, precisamos falar sobre como manter a sua alma limpa. Porque o inimigo não vai desistir só porque você orou.
Ele vai tentar trazer o lixo de volta para a porta da sua mente amanhã de manhã. E é aqui que entramos no conceito mais famoso de Joyce Meyer, o campo de batalha da mente. A sua alma gritou por socorro porque durante muito tempo você permitiu que pensamentos tóxicos fizessem ninho na sua cabeça. Pensamentos de medo, de escassez, de ofensa, de comparação. Você deixou a porta aberta e o lixo foi entrando. Para que a cura seja permanente, você precisa aprender a disciplina do porteiro. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 10:5, que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção na palavra cativo. Isso é linguagem de guerra. Significa prender, algemar. Você não pode impedir que um pensamento ruim venha. Passarinhos voam sobre a cabeça de todo mundo, mas você pode impedir que ele faça um ninho no seu cabelo. Como isso funciona na prática? Amanhã, quando você acordar e o pensamento vier dizendo: "Você não vai dar conta, hoje vai ser um dia horrível", você tem 2 segundos para reagir. Se você aceitar esse pensamento, ele desce para o coração, vira sentimento e a sua alma começa a gritar de novo. Mas se você agir como um porteiro espiritual, você diz: "Alto lá, esse pensamento não combina com a promessa de Deus. Fora!" Joyce Meyer ensina que você não pode tirar um pensamento apenas dizendo: "Não vou pensar nisso." Isso não funciona. Você só consegue tirar um pensamento substituindo-o por outro. É a lei do deslocamento. Se o copo está cheio de ar, a única forma de tirar o ar é enchendo de água. Se a sua mente está cheia de medo, a única forma de tirar o medo é enchendo da palavra. A prática para o capítulo 6 é o que eu chamo de a dieta da alma. Você cuida tanto do que o seu corpo come, mas o que a sua alma tem comido? Se você passa 3 horas por dia vendo notícias de tragédia, fofocas no Instagram e discussões políticas, e apenas 5 minutos com Deus, não é surpresa que a sua alma esteja doente. Você está alimentando o seu espírito com migalhas e a sua ansiedade com banquetes. A partir de hoje, você vai mudar a dieta. Quando a irritação vier, você vai citar um versículo de paz. Quando a mente barulhenta vier, você vai colocar um louvor alto na sala. Isso não é fanatismo, é sobrevivência. A sua alma é um território valioso. Pare de deixar o inimigo despejar entulho nela. Proteja a sua paz com ferocidade. Diga não para conversas que te drenam. Diga não para programas de TV que te assustam. Você está em recuperação espiritual. E quem está em recuperação precisa de ambiente estéril e limpo. Chegamos ao final desta jornada e talvez você esteja pensando: eu entendi tudo, eu entreguei, eu fiz a troca, eu vou cuidar da minha mente. Mas e o tempo que eu perdi? E os anos que eu vivi arrastando correntes? E os relacionamentos que eu machuquei com a minha irritação? Será que tem jeito? Eu quero encerrar com uma das promessas mais lindas de Deus para quem sai do cativeiro da alma. Está em Joel 2:25. Eu lhes restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus não é apenas um Deus de cura. Ele é um Deus de restituição. Ele tem o poder sobrenatural de fazer com que o tempo que vem pela frente seja tão abençoado, tão produtivo e tão cheio de vida, que vai compensar cada lágrima que você chorou nos anos de escuridão. A sua alma gritou por muito tempo, mas agora ela vai cantar. Deus não desperdiça dor. Ele vai usar tudo o que você passou, a ansiedade, o limite, o esgotamento, para te dar uma sensibilidade nova. Você será capaz de ajudar pessoas que ninguém mais consegue ajudar, porque você conhece a dor delas. A sua cicatriz vai virar o seu maior testemunho. Você não está atrasado na vida por causa dessa crise. No reino de Deus, a cura acelera o propósito. O que você levaria 10 anos para conquistar na força do seu braço e chegaria lá doente, Deus pode te entregar em 1 ano na força da graça, com saúde e paz. Então, levante a cabeça. O grito de socorro foi ouvido.
O resgate chegou. Você não é mais uma vítima das suas emoções. Você é um filho amado, com a mente renovada, pronto para viver a melhor estação da sua vida. Respire fundo. Sinta a leveza. O pior já passou. Se essa série de 7 passos falou ao seu coração, eu quero te pedir algo. O YouTube é cheio de barulho, mas hoje nós trouxemos cura. Se você chegou até o final deste capítulo 7, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que realmente buscam transformação. Escreva nos comentários: "Minha alma está curada". Profetize isso sobre a sua casa e não esqueça de se inscrever. Na próxima semana, vamos continuar desvendando os segredos para uma vida leve e cheia de Deus. Fique na paz. Você foi feito para brilhar e não para gritar de dor. Até a próxima!